tudo bem? Então, muitos de vocês podem me conhecer, eu sou da 202 e eu sou atleta da base do Grêmio há mais de 4 anos. O futebol, ele sempre foi muito presente na minha vida, sempre foi uma paixão minha, e ele foi e ainda é parte de quem eu sou. Quando eu olho para essas fotos, quando eu olho para o meu passado, eu lembro de muitas meninas que jogavam comigo, meninas muito especiais, que hoje estão em outros caminhos, seguiram seus próprios caminhos. E eu não consigo deixar de pensar o que me trouxe aqui. Por que eu estou nesse time há tanto tempo, tendo as oportunidades que eu tenho, enquanto outras meninas, que começaram no mesmo lugar que eu, estão em outros caminhos completamente diferentes. Com certeza a resposta não está no talento, porque muitas delas eram tão boas ou até melhores quanto eu. Talvez a resposta esteja na persistência, no querer. Mas enfim, essa pergunta vai muito além do esporte. Porque hoje, aqui no Colégio Anchieta, nós todos assistimos às mesmas aulas, fazemos as mesmas provas e os mesmos trabalhos. A gente está seguindo o mesmo caminho, a gente tem o mesmo começo. Mas e depois? E quando a gente não estiver mais no colégio? Quando a gente tiver que seguir os nossos próprios caminhos? Quando a gente tiver que tentar ser melhores do que a gente era ontem, sem ter a obrigação de fazer uma prova, sem ter a obrigação de entregar algum trabalho, sem ter que passar de ano? O que vai nos diferenciar? O que vai fazer a gente conseguir o que a gente quer na nossa vida, enquanto outros talvez não consigam? O verdadeiro diferencial, eu acredito, o que realmente nos impulsiona para cima, não é da onde a gente veio, não é o que a gente tem, mas é sim a nossa postura diante da vida. A nossa postura de tentar seguir em frente, nossa postura de ser feliz, mas não se conformar, e na escolha de continuar. E para mim, essa escolha foi no futebol, e fazer disso uma das, se não a maior prioridade da minha vida. A gente tem que se perguntar, então, 3 perguntas. Onde a gente quer chegar? Como a gente vai chegar lá? E, por último, e talvez mais importante, quem que a gente vai se tornar no caminho? Quando a gente vê um jogo de futebol, aqueles 90 minutos são todo o acesso que a gente tem ao atleta. A gente vê como ele joga, a gente vê se a gente gosta do jogador ou não, a gente vê se ele é competente na nossa equipe ou não. Mas o que a gente não vê é o que está por trás. É o que constrói aquele atleta, é o que faz ele chegar no jogo e conseguir jogar da maneira que ele joga, conseguir fazer o trabalho dele. Porque para um jogador de futebol, o que ele precisa vender não é um produto, ele não precisa convencer nada, ele precisa jogar. O produto é ele mesmo. O produto são as suas escolhas, a sua disciplina, a sua alimentação, o sono, enfim, tudo que vem antes. E por isso, o detalhe vira tudo. O detalhe é o mais essencial. Às vezes ele é o que decide se tu vai entrar em campo ou não, se tu vai jogar um jogo ou não. Porque o que vai fazer tu correr mais do que a pessoa que está no teu lado? Não é, não, é aquela pessoa, já que é aquela pessoa, eu vou correr melhor que ela. Não. É uma construção que acontece ao longo de muito tempo, que faz tu chegar naquele ponto e conseguir correr o que tu precisa correr. E por isso, o nosso maior inimigo nunca é o adversário. Claro, no jogo a gente precisa ganhar dele, mas e para chegar lá? Para chegar lá a gente precisa ganhar de nós mesmos. Os nossos maiores inimigos na vida, depois que a gente sair do colégio, sempre vão ser nós mesmos. Os nossos medos, as nossas distrações e as nossas desculpas. Então, já que os nossos inimigos não são só os adversários, o que é vencer numa totalidade? Claro, é chegar num jogo e ganhar, né? Mas para chegar lá, a gente precisa antes vencer dentro de nós mesmas. Vencer de verdade é superar dentro de ti o que te impede de crescer. Aquela preguiça de não estudar, escolher a constância, escolher o esforço. Porque são as pequenas coisas que te fazem chegar onde tu quer. Eu tive muitas conquistas pessoais ao longo da minha carreira.
ao longo desses anos. Ano passado, principalmente, eu fui campeã gaúcha, vice-brasileira, fui para a Copinha, joguei vários campeonatos sub-20. Só que eu nunca conseguiria ter feito nada disso se antes, durante esses 4 anos, eu não tivesse deixado de fazer tantas coisas, deixado de passar muito tempo com as minhas amigas que eu poderia estar passando com elas, porque eu precisava dormir, eu precisava me esforçar no treino. E são os pequenos detalhes, são essas coisinhas todos os dias que fazem a gente conseguir chegar onde a gente quer. São essas batalhas diárias, invisíveis, que na verdade nos preparam para as grandes. E isso, sinceramente, vale para qualquer sonho, não é só no futebol. Talvez o que te faça entrar numa faculdade ou não, conseguir aquela vaga que tu quer, é uma questão. Uma questão que ou tu acerta ou tu erra. E por isso, não existe... Tem aquele ditado que é jogador de jogo e jogador de treino. Só que na vida não existe jogador de jogo. Porque a pessoa que se fala que não treina e só vai jogar, a pessoa, ela, na verdade, está mentindo para si mesma. Porque, isso pode dar certo por algum tempo, mas e daqui a 1 ano? E daqui a 3 anos? E daqui a 5 anos? Aquela pessoa que está ralando lá todos os dias, treinando, comendo bem, dormindo bem, vai estar muito melhor do que tu. Não porque tu é incompetente ou porque aquela pessoa é muito mais habilidosa, mas sim porque a pessoa se esforçou. A pessoa fez o que precisou ser feito para chegar onde ela quer. Então a gente precisa se tornar esse tipo de pessoa. A gente precisa tentar fazer coisas agirem a nosso favor, fazer o detalhe agir ao nosso favor, a favor da nossa vida. E por isso, vencer não é só ultrapassar o outro. É ultrapassar quem a gente era ontem. É olhar para trás e ver que hoje tu foi um pouquinho mais forte, tu foi um pouquinho mais disciplinado, um pouquinho mais corajoso. Porque, no fim das contas, a vida não premia quem só pensa, quem só sonha em fazer alguma coisa. Não, a gente tem que ter objetivos concretos. A gente precisa trabalhar, a gente precisa insistir nas coisas, mesmo sem plateia. E a gente precisa, quando a gente errar, se levantar e seguir em frente. E quando a gente finalmente ganha, quando a gente ganha aquele campeonato, quando a gente vê o resultado concreto dessas pequenas batalhas diárias, e a gente está com aquela medalha no peito, a gente percebe que a coisa mais importante talvez nem era ganhar esse campeonato, mas sim se tornar a pessoa que tu precisou se tornar para chegar lá. Ver que tudo isso valeu a pena, ter orgulho da tua trajetória. Pensar em todas as pessoas que estão torcendo por ti e pensar em como elas estão felizes, como tu está feliz por ter conquistado aquilo. Só que, às vezes, a vida vira de cabeça para baixo. E coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam, acontecem. Ano retrasado, eu, na final do Gauchão, tomei uma travada na cara, nos primeiros 5 minutos, e tive que fazer 11 pontos. E daí, ano passado, quase no mesmo dia, eu fraturei meu nariz de novo. E esse ano aconteceu a pior coisa de todas. Eu acabei rompendo meu LCA e precisei operar o joelho, e, enfim, fiquei a temporada inteira fora. Então, esse ano é um ano sem jogos, sem títulos, sem campeonatos. Só aquela rotina de trabalhos de fisioterapia, trabalhos no departamento médico. E tem coisas que a gente simplesmente não escolhe. Tem coisas que acontecem com a gente e a gente não tem nenhum controle sobre. E quando isso acontece, a gente tem 2 opções. Ou a gente pode pensar por que eu, e ficar se lamentando, e entrar nesse ciclo e se tornar vítima da sua própria vida. Tudo bem ficar triste por alguma coisa, é normal, se sentir injustiçado é normal. Mas se a gente permanece nesse sentimento por muito tempo, a gente acaba não conseguindo crescer, não conseguindo se desenvolver, não conseguindo fazer as pequenas coisas que vão nos levar para as grandes. Por isso, essa pergunta tem que mudar e tem que virar: por que não eu? Isso já aconteceu comigo. Não tem mais nada que eu possa fazer para mudar. E agora, o que eu faço? A gente tem que usar isso como aprendizado, mesmo quando a gente não pode controlar as coisas, mesmo quando a gente pensa que a gente está em algum lugar que talvez a gente não queira estar, a gente está lá. E a gente não pode mudar isso. E às vezes as pessoas fazem coisas contra a gente,
ou a gente se sente como se a gente fizesse muito e recebesse pouco. Mas tudo isso tem que servir como aprendizado. A gente não pode se tornar vítimas da nossa própria vida. A gente tem que tentar ter o controle das coisas que a gente não tem e aceitar que a gente não tem controle sobre tudo também, né? Então, talvez essa fase pareça um retrocesso. Na verdade, ela seja apenas parte do processo. Tem uma metáfora, que é a metáfora do arqueiro, que, tipo, ele tem que puxar para antes ir mais longe. E talvez essa fase que tu esteja para trás, essa fase que talvez pareça mais difícil, ela só seja parte do teu processo. Esse caminho diferente talvez não seja onde tu não esteja onde tu não precisa estar. Talvez seja exatamente aqui onde tu precisa estar para aprender o que tu precisa aprender, para melhorar o que tu precisa melhorar, para ser uma pessoa melhor, para conseguir se adaptar e conseguir o que tu quer na vida. Então, talvez esse caminho que parece tá inverso não seja o que tu quer. Talvez tu não esteja onde tu quer estar na vida. Mas eu garanto para todos vocês que a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Para aprender o que a gente precisa aprender. E a gente está vivendo o que a gente precisa viver para se tornar a pessoa que a gente precisa se tornar. Tem aqui uma citação de Santa Teresinha que eu amo, que é: se você não tivesse capacidade, Deus não te daria oportunidade. Você já conhece seus medos, experimente suas coragens. Então, eu acho que o medo, ele faz a gente se tornar incapazes de coisas que a gente é completamente capaz de fazer. Talvez aquele medo de não conseguir, talvez aquele medo do julgamento, ele é a única coisa que vai fazer a gente não chegar onde a gente tem um potencial enorme para chegar, onde a gente com certeza consegue. Porque nada é impossível quando a gente realmente se esforça, quando a gente faz o detalhe se tornar a favor de nós mesmos. Muito obrigada.